Bom, vamos lá, galera. Continuando aí sobre o Maquiavel, dois pontos são fundamentais para a gente entender o fenômeno da política. O primeiro deles, por que que existe a política? Segundo Maquiavel, as sociedades elas possuem uma tensão, um conflito inerente à organização das sociedades. É o conflito entre dois grupos, que mais tarde a gente vai ver que o Marx vai chamar de classes sociais. Mas o Maquiavel fala de grupos, dois grupos. Os grandes, que seriam os poderosos, os que mandam, cujo objetivo da galera é continuar mandando, né? E o grupo do povão, dos dominados, dos que obedecem, cujo objetivo é derrubar os grandes ou deixar de obedecer. Então a sociedade vive esse conflito. A política surge então como um meio para você garantir minimamente a ordem, nesse caos. Então existe uma luta constante. É mais ou menos, cara, como, sei lá, eu tento fazer aqui em casa. Eu tenho dois filhos. Um filho mais velho, o Antônio, que seria o grande, e o filho mais novo, o Gabriel, que é o mais novo. E os dois vivem num eterno conflito. Quem tem irmãos sabe muito bem disso. Uma eterna disputa por atenção, uma disputa por, enfim, tudo. E eu, então, sou o rei, o príncipe, o governante, e a minha função, por meio da política, é evitar que os dois se matem, evitar que os dois, que esse conflito entre os dois chegue aos finalmente. Então, mais ou menos o Maquiavel pensa a política nesses termos. Então, a função da política é a manutenção da ordem, beleza? O segundo ponto que é importante é a gente pensar a política, e essa talvez seja a grande lição do Maquiavel, né? Quando você lê, e eu recomendo muito que vocês façam a leitura do livro O Príncipe, eu vou postar no Classroom aí de vocês, mas a mensagem do livro, tapa na cara que ele dá na gente, é pra gente deixar de ser trouxa, deixar de ser otário, né? Porque ele está pensando a política em duas perspectivas: o fundamento e a finalidade. Então, o fundamento da política, qual é o fundamento do poder político, qual é a natureza da existência de um Estado que cria leis, que cria regras, que cria normas, que controlam a vida das pessoas, e qual é a finalidade desse Estado. Para que ele serve, como que ele age, ou como que um governante age ou deveria agir, certo? Então, pensando nessas duas perspectivas, fundamento e finalidade, o Maquiavel abandona o princípio e a finalidade religiosa. Então, o Estado não existe por vontade de Deus, e o Estado não existe para garantir a vontade de Deus na Terra. Por mais que muitos estados repitam isto insistentemente. Por mais que muitos governantes repitam isto insistentemente. Deus acima de tudo. Então, isso para o Maquiavel nada mais é do que uma falácia. Se você acredita nisso, você é um trouxa, um bobão. Certo? Por quê? Porque para o Maquiavel, nos seus estudos sobre política, os governantes vão fazer de tudo para tentar convencer você a obedecê-los. É como um pai. Eu faço de tudo para tentar convencer meus filhos a me obedecer. Desde sei lá, da chantagem, da coerção moral que eu faço, até a coerção física. Eu não utilizo a coerção física, não agrido fisicamente os meus filhos, mas muitos pais fazem e o Estado faz isso. Então ele tenta garantir que você obedeça as leis, as regras e as normas. Caso você não obedeça, desce o cacete em você.
Então Maquiavel está dizendo, cara, o Estado nessa tentativa de dominar, ele vai tentar te convencer de todas as formas. O governo vai tentar fazer isso de todas as formas. Vai tentar convencê-lo de que ele está agindo em nome de Deus, de que ele está agindo em nome de alguma causa, que ele está agindo de acordo com a moral, com a justiça, com a liberdade. Qualquer palavra nesse sentido, para o Maquiavel, é uma enganação que os governantes utilizam para exercer a dominação. Por isso que eu falo que é um tapa na cara. E Maquiavel, caralho, está escrevendo isso há muito tempo atrás. Então, assim, deixa de ser trouxa, deixa de ser otário. Por quê? Porque a política, o fundamento dela é a guerra, certo? São as armas que fundam os estados. E a finalidade da política é a manutenção e perpetuação do poder. Um governo bom para o Maquiavel não é o governo que faz bondade. É um governo bom, é um governo que se mantém no poder pelo maior tempo possível. Nem que para isso ele tenha que matar, que ele tenha que enganar, que ele tenha que agir de má fé. Por quê? Porque a fé, a ética, no sentido dos valores, ela não está em questão. Tranquilo? Então, fechamos aí essa parte sobre o Maquiavel.